Meus pais, meu irmão e minha mãe apareceram no Natal em minha casa quando sabiam que não eram bem-vindos. Eu estava tentando manter as coisas em 2 postagens. Mas percebi, enquanto compilava tudo, que a parte 2 era muito longa. Portanto, dividi em uma parte 3. Para aqueles que comentaram em massa para obter câmeras. Eu comprarei, quando tiver dinheiro para isso. Ainda estou me recuperando financeiramente da compra de uma casa no ano passado. E, até onde eu sei, boas câmeras precisam de um computador decente para gravar. E eu não tenho nada além de um laptop de 3 anos que executa o Windows 10. Sim, estou ciente das câmeras de campainha. Esse será o primeiro tipo que comprarei. Para aqueles que diziam que eu deveria ter mandado prender meu irmão e minha mãe, a única razão pela qual não o fiz foi porque eles são pais. Seus filhos precisam deles. E se Dan fosse preso, provavelmente perderia seu emprego. E sem isso, sua família não tem dinheiro. E a cunhada tem um bebê de apenas 1 mês de idade no momento. Nenhum deles precisa ir parar na cadeia. Mas não é preciso ir para a cadeia para se vingar. A polícia pode ajudar, sim. Mas eu me vinguei sem registrar um boletim de ocorrência. Eu seria tão misericordioso novamente? É muito provável que não. E eles sabem disso. Decidi esperar para criar uma conta e postar até depois do ano novo, para o caso de acontecerem mais coisas. E aconteceu. Como os leitores anteriores sabem, minha cunhada estava fazendo publicações passivo-agressivas nas mídias sociais que eram obviamente direcionadas a mim. Especialmente depois que a cunhada teve seu 4º bebê em novembro. Ela estava postando as mesmas bobagens repetitivas várias vezes. Ela apenas encontrava maneiras semi-plausíveis de reformulá-las. Mas ela praticamente continuou regurgitando que estava cansada de morar com meus pais, que não há espaço suficiente, que ela precisa de sua própria casa, blá blá blá. Sei que pareço desdenhoso. Mas passe pelo que passei com essas pessoas e você estará pronto para tocar sarcasticamente pequenos violinos na frente delas também. Elas são tão ruins assim? E como esperei até janeiro para criar uma conta, aconteceu mais do que eu imaginava. Eu disse anteriormente que havia convidado metade da família para uma festa de Natal em minha casa. E todas as pessoas que convidei vieram, embora fosse uma viagem bastante longa de cerca de 3 a 4 horas para elas. Mas eles queriam vir e me mostrar seu apoio. Eles me elogiaram muito pelo esforço que fiz para conseguir uma casa sozinha e disseram que sentiam muito por tudo que eu havia passado. Perguntaram-me por que eu simplesmente não pegava meu trailer e dirigia por 3 horas até eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo. E tive que admitir, timidamente, que estava muito apegado a morar aqui e que tinha minhas melhores oportunidades de emprego nessa área. Minha cidade natal não tem muitas oportunidades de emprego na minha área, se é que tem alguma. E eu queria trilhar meu próprio caminho o máximo que pudesse. Uma resposta que eles aceitaram de modo geral. Passamos a ter uma festa bastante agradável. A melhor em que eu já havia participado em anos. Alguns parentes até trouxeram CDs de ótimos álbuns de Natal. E devo dizer que o que meu tio trouxe de Ray Charles foi o meu favorito. Ele canta músicas de Natal como ninguém mais que eu já ouvi. Foi um momento grandioso e feliz. Senti que, pela primeira vez, poderia esquecer meus problemas do passado e aproveitar o momento. Mas eu não estaria escrevendo isso se tivesse continuado assim. Cerca de 2 horas depois do início da festa, você sabe quem apareceu. Meus pais, irmão e cunhada apareceram tentando parecer todos sorridentes. Eles nem bateram na porta. Simplesmente entraram pela porta da frente como se estivessem destinados a estar ali. Desliguei a música e disse a eles que saíssem imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que tinham trazido presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar. Ele disse que eles não mereciam estar em minha casa ou em minha vida depois da merda que tentaram fazer meses antes. E ele foi apoiado por vários outros parentes. Veja bem, esse cara é irmão da minha mãe. E ele amava muito até descobrir a merda que acontecia entre mim e meus pais. Meus avós, pais da minha mãe, por mais velhos que sejam, apressaram-se em se intrometer entre nós e disseram aos meus pais que, se eles quisessem fazer as pazes comigo, seria muito cedo.
E eles nunca estiveram tão decepcionados com eles como no ano passado. Eles esconderam seu favoritismo pelo meu irmão de olhos curiosos por um longo tempo. Mas ninguém mais se deixava enganar. E eles precisavam fazer um esforço sério para tentar me tratar de fato como um filho se quisessem voltar a fazer parte da minha vida. Então, eles se voltaram para o Dan e a cunhada e disseram que viram as bobagens repetitivas que a cunhada continua postando. Eles estão cansados disso e devem deixar isso para lá. Minha casa não se tornará o novo lar deles. A cunhada voltou ao seu antigo padrão de choro e fez uma festa de pena sobre como ela deveria estar morando aqui, e não eu. Ela se sentou em uma cadeira para fazer birra e dizer que não era justo que eu ficasse com essa casa só para mim quando não tenho família e ela tem 4 filhos que precisam de mais espaço. E ela só queria um lugar melhor para morar e se sentir como uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas eu disse em voz alta que ela não presta como mãe porque deixa minha mãe fazer a maior parte da criação dos filhos enquanto ela fica sentada o dia todo bebendo, jogando no celular ou saindo e gastando todo o dinheiro do Dan. E ela tem a coragem de reclamar disso. Eu até brinquei dizendo que estou surpreso que o bebê dela não fique bêbado com o leite materno, já que ela bebe tanto. Admito que isso foi um pouco longe demais, pois recebi alguns olhares. E a cunhada exigiu saber se eu estava chamando-a de mãe ruim. Eu disse que as evidências falam por si só. E que, se ela quisesse ter condições de se mudar da casa dos meus pais algum dia, precisaria usar seu diploma universitário, arrumar um emprego e aprender a economizar dinheiro. De qualquer forma, minha mãe já cuida da maior parte dos filhos do meu irmão. Portanto, ela terá bastante tempo depois que o bebê ficar um pouco mais velho. O filho mais velho do meu irmão, que tem 7 anos de idade, correu e começou a me chutar e gritar comigo por ter gritado com a mãe dele. E ele não parava de me falar sobre como sua mãe dizia que eu era o cara mau que a fazia chorar e não os deixava morar aqui. Foi quando meu irmão agarrou seu filho para afastá-lo. Mas todos os outros parentes voltaram a se envolver, e isso se transformou em uma espécie de intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela estava chorando, seu novo bebê estava chorando, seus filhos estavam chorando. Até o Dan estava quase chorando por causa das agressões verbais que estava recebendo. Ele acabou se sentando na banqueta onde guarda os sapatos, perto da porta da frente, parecendo um completo desastre. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos, não conseguia nem dizer 2 palavras para mim. Não com uma casa inteira cheia de pessoas irritadas, prontas para julgá-lo se ele tentasse liberar sua criança dourada interior novamente. Se eles não estivessem lá para atrapalhá-lo, aposto que isso teria se repetido como quando ele tentou me dar ordens para tentar tomar minha casa meses antes. A essa altura, porém, ele já havia sido tão humilhado que a reputação dele e de meus pais na família foi completamente destruída, porque as máscaras já haviam sido tiradas. Logo depois, meus pais, meu irmão e a cunhada foram embora derrotados. A festa recomeçou e todos nós evitamos falar sobre o que havia acontecido pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos tinha bebido, todos passaram a noite em minha casa. Até deixei alguns deles dormirem no trailer para que houvesse espaço suficiente. Admito que ele também é uma boa casa de hóspedes. Todos os meus parentes também quiseram visitá-la antes. E disseram que não podiam acreditar que eu estava morando nela há cerca de 2 anos. Recebi muitas perguntas sobre ela. Como era o verão e o inverno, e assim por diante. Eu acordei mais cedo do que todo mundo na manhã de Natal e tomei um bule de café fresco e um pouco de ibuprofeno para as ressacas de gemada que alguns deles tiveram. Fui elogiado por ser um anfitrião muito melhor do que meus pais foram, e todos concordamos em fazer isso novamente no próximo Natal. Depois do Natal, a cunhada finalmente parou de fazer postagens que eram óbvias provocações contra mim, e também excluiu todas as antigas. Porém, logo após o Ano Novo, ela fez uma nova postagem reclamando de como tentou convencer meus pais a comprar um trailer como eu comprei, para que ele pudesse ser montado no quintal, de modo que Dan e sua família pudessem usar toda a casa como residência familiar. Bem, sentir o gosto do próprio remédio nunca é divertido. Por que meus pais recusaram essa ideia, veementemente, pelo que ouvi? Ninguém vai expulsá-los de sua própria casa, muito menos de seu quarto principal. A postagem ficou no ar por apenas alguns dias antes de a cunhada removê-la. E ela quase não postou nada desde então.
Ela adora reclamar. Mas se uma árvore cai e ninguém está por perto para ouvi-la, ela ainda pode reclamar? Acho que a cunhada percebeu que não faz sentido fazer isso quando ninguém mais a ouve. Ida não pode se dar ao luxo de mudar sua família apenas com seu salário tão cedo. Se eles acabarem esperando outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas se acalmaram para mim desde então. E até convidei amigos para uma noite de pôquer. Sou péssimo no pôquer porque nunca consigo me lembrar de nada sobre ele. Mas e daí? Podemos beber cerveja e comer porcarias enquanto somos idiotas alegres. Todos nós nos empanturramos de Whoppers do Burger King e nos divertimos da melhor maneira que 4 homens adultos podem fazer quando querem apenas se divertir e ficar bêbados. Acho que talvez no verão eu queira pensar em namorar alguém. Não estou exatamente ficando mais jovem aqui. Espero que tudo corra bem. Meu trailer está parado no meu quintal agora. E admito que houve alguns dias em que fui até lá só para passar um tempo nele. Eu morei nele por 2 anos. É como se fosse minha segunda casa. E talvez um dia eu consiga usá-la para acampar, como era para ser. Nunca acampei. Meus pais consideravam isso uma perda de tempo. Portanto, seria uma experiência completamente nova para mim. Isso praticamente marca o fim do que aconteceu. Meus pais, meu irmão e minha mãe têm se mantido muito distantes de mim. Na verdade, eles parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar uma casa. Isso não me incomoda nem um pouco. É melhor assim. Mas, inevitavelmente, eles voltarão de alguma forma. Sei que voltarão. Só me pergunto que tipo de coisa estúpida farão em seguida. Se algo notável como tudo isso acontecer novamente, farei outra postagem se essa conta ainda estiver ativa. TLDR, meus pais, meu irmão e minha mãe compareceram à minha festa de Natal e foram recebidos com total destruição verbal por grande parte da família. A cunhada se comportou como um bebê chorão e só piorou as coisas. E então todos foram expulsos. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!